As milícias são um problema global, mas no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, elas representam hoje um sério risco à democracia e ao Estado de Direito. Um levantamento da Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos mostrou o tamanho do problema. Esses grupos atuam em quase 60% do território da capital fluminense, e há indícios de articulação das milícias com prefeituras, câmaras de vereadores e algumas igrejas pentecostais. Para falar sobre o tema, conversamos com o professor Marcelo Burgos, do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, e que integra a Rede Fluminense de Pesquisa, e também com o professor Ayala Colares, da Universidade Estadual do Pará, que estuda o fenômeno no norte do país. Professor Burgos, durante muito tempo se falou em um poder paralelo do crime organizado no Rio de Janeiro. Hoje, pode-se dizer que a milícia é o Estado? É uma afirmação que eu diria muito simplificadora, né? Porque implicaria, na verdade, em que a gente conversasse sobre o que é o Estado, né? De certo modo, quando esses grupos, que eventualmente são compostos por membros da polícia, seja ela civil, militar, do corpo de bombeiro, e atuam clandestinamente como grupos paramilitares, né? Quer dizer, a rigor deixa de ser o Estado. O fato de você ter membros que eventualmente fazem parte das corporações policiais, né? Nessa rede que vai se configurando e que também traz pessoas e indivíduos de outros lugares que não são necessariamente do Estado. Quer dizer, isso caracterizaria uma situação de perversão do próprio papel do Estado. Então, eu não diria que são o Estado, né? Eu diria que são grupos que, de algum modo, se valem dessa posição, desse poder que o Estado lhes confere para atuarem clandestinamente e, de certo modo, conspirarem contra o próprio Estado. Até porque a gente tem que lembrar que, no limite, o maior risco da milícia é o Estado de direito, né? Quer dizer, então seria até uma contradição se a gente dissesse que é o Estado atuando contra o próprio Estado, né? Então eu não diria que é o Estado, é uma milícia, é um outro grupo, é um outro ator que tem relações, aí sim a gente poderia dizer, tem relações muitas vezes de infiltração em aparelhos do Estado e não apenas na polícia, né? E não apenas nos setores de segurança pública, em outras áreas. Perfeito, professor. E ainda com o senhor, por que usar o termo narcomilícia é inapropriado? Na verdade, essa a categoria milícia, a gente precisa lembrar, com o significado que ela tem sido usada hoje, é uma categoria criada no jornalismo, né? Na crônica policial dos jornais. E foi consagrada e acabou sendo incorporada, digamos, academicamente, por aqueles que são pesquisadores do tema. Mais recentemente, a imprensa também começou a utilizar esse termo, narcomilícia, né, para falar de uma espécie de mutação no perfil que antes, de certo modo, caracterizava e distinguia as milícias, que era de que eles não se envolviam com o tráfico de drogas, muitas vezes eram percebidos quase como combatentes do tráfico de drogas. Então, a palavra narcomilícia fala dessa mutação, dessa hibridização. No entanto, há pesquisadores, Zé Cláudio Alves tem sido um dos mais notórios críticos do uso dessa terminologia, porque, com muita razão, ele está apontando para o risco de, ao consagrarmos esse termo no senso comum, a gente acabar perdendo de vista que a milícia, ela é, antes de mais nada, uma conformação, grupos que, como a gente acabava de ver, têm uma relação muito estreita com o Estado, né? Ainda que, obviamente, conspirem contra o Estado e, por isso, não são o Estado. Ao passo que, quando você começa a falar de narcomilícia, você começaria a mudar a identidade
digamos, sociológica desse grupo e, de certo modo, confundindo ele com o tradicional personagem que são os traficantes das favelas. Então, no caso aí, trazendo essa reflexão tão importante que o Zé Cláudio tem feito, a ideia de que a narcomilícia pode acabar gerando um efeito não desejável de encobrir, né, a presença protagônica de policiais da ativa, de profissionais do Corpo de Bombeiro, militar, né, à frente desses grupos paramilitares, desses grupos que atuam nos territórios clandestinamente, exercendo um poder muitas vezes totalitário. Professor Ayala, como esses grupos milicianos atuam no norte do país? Há alguma articulação em milícias do Rio e da região norte? É extremamente importante uma pergunta como essa para a gente acabar discutindo aqui esse tema por outras perspectivas, não só da região sul e sudeste, do Rio de Janeiro, que geralmente é o que mais a gente ouve falar, mas também compreender como é que funciona aqui na região norte, né? É interessante porque eu investiguei e investigo aqui, enquanto projeto de pesquisa, tanto o narcotráfico quanto as milícias, inclusive a relação delas com o tráfico, que eu chamo de narcomilícia, né? Mas nós não identificamos uma relação das milícias do Rio de Janeiro com as milícias que surgiram no estado do Pará. Pelo menos de forma direta, não. Mas um dos criadores da milícia em Belém, das primeiras milícias que surgem em Belém, na região metropolitana, foi um soldado da Polícia Militar, da chamada Ronda Tática Metropolitana, que passou um período no Rio de Janeiro fazendo treinamento com a polícia carioca. E quando ele voltou do Rio de Janeiro para Belém, ele criou uma das primeiras milícias que passaram a atuar na região metropolitana. Hoje, esse soldado, que era cabo da Polícia Militar, na verdade, da reserva, já não está mais entre nós, foi assassinado por um outro grupo em 2014, e a gente conseguiu observar isso. Por outro lado, é interessante que nós conseguimos identificar a conexão, por exemplo, de integrantes do Comando Vermelho com grupos aqui da região metropolitana, inclusive com ex-vereadores, que também já não estão entre nós mais, porque foi assassinado no ano passado, né? Um vereador que tinha ligação com o narcotráfico, que também que foi um dos responsáveis por trazer o Comando Vermelho para criar algumas células no estado do Pará, na região metropolitana de Belém. Professor Ayala, ainda com o senhor, no Rio, as milícias exploram habitação, segurança privada, serviços de internet e TV e até farmácia. Como se organiza a atividade mercantil delas no Pará? Aqui no Pará é uma questão importante a gente destacar, é bom ressaltar isso, que os primeiros grupos milicianos que surgem no estado, eles não surgem na região metropolitana. Eu ressaltei no debate passado, eles surgem nas zonas rurais, vinculadas a grandes latifundiários, às empresas mineradoras, e esses grupos eram formados por agentes de segurança pública e agentes de segurança privada. Os grupos que surgem na região metropolitana de Belém, por exemplo, que estão vinculados a policiais militares, são grupos que têm um controle econômico muito forte de algumas atividades, como, por exemplo, a questão que envolve transporte alternativo, que é controlado por um grupo miliciano, a questão que envolve o contrabando que abastece o centro comercial da cidade de Belém, né, contrabando, grupos que promovem a ideia da segurança privada e que extorquem pequenos e médios traficantes nas áreas periféricas de Belém e região metropolitana. Então, o poder econômico que esses grupos milicianos criaram em Belém, a gente tem que entender a partir de 4 concepções importantes. Uma, que representa uma ideia de grupos ligados ao contrabando. Outra, um grupo ligado ao transporte alternativo, que é muito forte. Um grupo ligado à segurança privada e um grupo que parte da exploração do tráfico de drogas, né? Então, nós temos minimamente 4 grupos atuando na área urbana da cidade de Belém, aqui na região metropolitana. E mais os grupos que historicamente estiveram presentes nas zonas rurais, atendendo aos interesses de empresas mineradoras e de produtores rurais
grileiros na região do estado do Pará e na Amazônia. Professor Burgos, recentemente, uma operação policial no Rio levou à morte de 17 milicianos em 48 horas. Também já foram registradas mortes de candidatos, alguns deles por causa de milícias. Em que medida esses fatos apontam para uma situação crítica no Rio de Janeiro? Eu não sou exatamente um pesquisador que atue, digamos, na ponta mais sensível dessa discussão, que envolve essa lógica, digamos, de violência entre grupos, né, que, de certo modo, se caracterizariam por disputas por territórios. Colegas meus, no entanto, da própria Rede Fluminense, insistem que esse episódio, aliás, o próprio Bruno Manso, que é de São Paulo, que publicou um livro sobre milícias, deu uma entrevista nesse sentido, de que essa, digamos, chamemos de chacina desses 17 supostos milicianos, na verdade, não seria exatamente de milicianos no sentido que nós estamos conferindo a esse termo, porque não havia policiais ali, né? Então, um pouco, talvez, isso até converse com a preocupação anterior com o uso do termo narcomilícia, né? Começa-se a chamar-se de milícia coisas que são, ou grupos e sujeitos que são distintos daquele que, digamos assim, mais nos preocupa, que são os membros das polícias atuando nos territórios, né? Então, acho que isso é um pouco reagindo à sua primeira pergunta. Em relação ao segundo ponto, eu acho que a gente pode pensar que o chamado crime político, né, ele vem se tornando um crime político que está atravessado por uma lógica de domínio da Câmara de Vereadores, muitas vezes de cidades da região metropolitana, não só do Rio, e às vezes até para eleições majoritárias. A gente identifica que o terreno, a atuação das milícias depende muito, o lucro da milícia, né, a exploração que ela faz dos territórios, depende muito do controle, seja do legislativo, na medida em que o legislativo atua como fiscal do poder executivo, né, na medida em que o legislativo pode também propor leis que beneficiem determinados grupos, podem propor relaxamentos de processos de fiscalização, por exemplo, na área de licenciamento, do uso do solo, construção, né, na área de segurança, na oferta de serviços de segurança e por aí vai. Então, ocupar o legislativo é estratégico, mas também é estratégico ocupar, no mínimo, secretarias estratégicas das prefeituras, que atuam justamente na regulação de alguns desses setores, que são setores produtivos e que interessam de perto a milícia. Então, a gente previa, né, isso a gente estava já, de algum modo, imaginando que essa eleição de 2020 seria uma eleição extremamente perigosa desse ponto de vista, né? Quer dizer, por quê? Porque, de algum modo, isso a gente tem que dizer, quer dizer, o 2018, com a própria eleição do presidente Bolsonaro, com a eleição do Witzel aqui, consagrava uma lógica de criminalização da pobreza e de uma legitimação tácita da atuação das milícias, né? Isso não só para o Rio de Janeiro, numa escala nacional, né? Não é por acaso, a gente sabe, tá, de domínio público, né, a relação estreita que deputados, o próprio Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem com policiais que têm relação com a milícia. Então, quer dizer, de algum modo, em 2018, esse projeto vence. E a gente trabalhava com um cenário, quer dizer, de tempestade perfeita em 2020. Né? E isso significa que o processo de representação política passa a ser atravessado por uma disputa por território, né, muito mais estruturada do que era aquela que se conhecia com o tráfico, né?
que disputa território, que de algum modo influencia nas candidaturas, mas não na lógica estruturada, sistêmica que a gente observa hoje, né? Então, esse é um quadro muito delicado, porque, evidentemente, tem o efeito mais ostensivo, que é do homicídio escandaloso, dos 40 tiros em alguém no meio da rua, né, numa cidade daqui da região metropolitana ou mesmo na capital. Mas tem outro efeito, que é um efeito mais insidioso, que é o efeito que inibe, né, que grupos que são mais organizados e que são politicamente mais estruturados, inibe que eles se coloquem na disputa, na competição política, né? Imaginemos, por exemplo, grupos de jovens, né, ligados a uma linguagem rap, que está trabalhando com temas envolvendo questão racial, questão das mulheres, questão gay, né, LGBT. Se esses grupos tentam, de algum modo, colocar uma candidatura na rua, né, a vereador, né, eles são rapidamente advertidos de que eles não devem ultrapassar essa fronteira. Então, veja que tem os crimes, muitas vezes ostensivos, eles também têm um outro efeito, que é um efeito de inibição. A política vai se tornando um território perigoso, um território de bandidos, um território do crime. Quer dizer, então, esse é um efeito muito insidioso, muito perigoso, ao mesmo tempo em que vai deixando o caminho livre para a milícia, né? Quer dizer, então, você chega a uma situação que você pode ter câmaras de vereadores fortemente dominadas por grupos milicianos. É nesse sentido, inclusive, que eu respondi a tua primeira pergunta dizendo: estamos diante de um risco real ao Estado de Direito. Não é nem ao Estado democrático de direito, é ao Estado ele mesmo, né? Corrompe por dentro, destrói o Estado. Então, é uma ameaça que precisa ser enfrentada com a devida escala, né? Professor Ayala, para as eleições deste ano, houve um aumento expressivo de candidaturas de policiais e de militares. Como esse processo de militarização se relaciona com a ascensão das milícias? A gente vive um momento, o Burgos falou para a gente, já deu uma adiantada. Vivemos um momento onde apresenta-se para a gente uma ordem social desejável, vinculada a uma lógica capitalista neoliberal, né? A ideia dos civilizados, que é um modelo europeu, euro-ocidental, cristão, branco, que reproduz toda a lógica do racismo, do machismo, da misoginia, da violência contra os povos indígenas, contra a população negra, enfim, né? A grande questão é que, nos últimos anos, nós tivemos também um aumento da violência nas grandes cidades. Tivemos, na verdade, não só um aumento da violência, mas um aumento, por exemplo, do consumo de cocaína no Brasil, que se tornou o segundo maior mercado do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Uma série de questões de ordem política que passaram a emergir nas grandes cidades e que acabaram sendo aproveitadas por discursos ou por narrativas de segurança de programas sensacionalistas de televisão, né, escritos também, e que acabaram sendo utilizados como discursos e narrativas de determinados grupos, sobretudo grupos militares e também grupos cristãos, né, que defendem essa ideia. O problema é que essa ideia de resolver o problema da violência por meio da militarização foi o que deu condições para que as milícias tomassem conta, por exemplo, de alguns pontos estratégicos aqui em Belém. Um exemplo disso, né? Nós tínhamos um governo de direita aqui que não conseguiu resolver o problema da segurança e a milícia ocupou os espaços. Ao mesmo tempo, nós tivemos candidatos que se lançaram, né, na política com esse discurso. Deputado federal, que hoje está aí no Congresso, né, vereadores que tentam reeleição, deputados estaduais que se reelegeram, que conseguiram se eleger, não conseguiram se reeleger agora. E a quantidade imensa de delegados policiais que estão candidatos hoje, né? Nós percebemos hoje que existe um problema de ordem moral para se resolver, que é, primeiro, descriminalizar a questão da pobreza, porque você tem
criminalização da pobreza muito forte e que torna muito fácil, por exemplo, a reprodução de discursos de ódio e de violência sobre essas populações que habitam as periferias, né? Ao mesmo tempo, também, um processo que tem que passar por um debate profundo sobre a questão da guerra às drogas, porque transformaram, né, as guerras às drogas num discurso hegemônico político que justifica uma necropolítica, e, ao mesmo tempo, quem defende esse modelo acaba ganhando muita força. E, por fim, um terceiro elemento importante que eu vejo é o crescimento exacerbado, né, das igrejas pentecostais nessas áreas periféricas, e que hoje estão se alinhando a esse discurso. Nós temos candidaturas aqui em Belém que é de delegado e pastor, por exemplo. Aí o pastor é da segurança pública, né? É da polícia militar, um exemplo. Um candidato a prefeito aqui em Belém. Então, de tal forma que a gente começa a perceber que não se torna importante resolver o problema da segurança, da violência. Porque eu acredito que os mecanismos mais interessantes para se resolver a violência a nível nacional seria a criação de políticas públicas de segurança pública, projetos sociais, de cidadania, de inclusão, de esporte, de lazer, enfim, uma série de investimentos que chegassem nessas áreas onde nós temos esses povos subalternizados e, a partir daí, inibir, por exemplo, a atuação do crime, né? E a reprodução da violência por conseguinte. A gente não consegue perceber isso. Então, para muitas pessoas, manter essa dinâmica, manter essa estrutura como ela é extremamente necessária e importante. Então, há uma racionalidade política, porque, de certa forma, há um interesse em manter essas estruturas, porque isso potencializa e fortalece essas narrativas que tanto hoje são utilizadas com esse discurso da segurança e que elege candidatos aí que têm ligação com milícia e com grupos paramilitares. Professor Burgos, a segurança pública ela é sempre apresentada como um problema estadual. Como essa questão deve ser pensada e enfrentada no âmbito municipal? Ótima pergunta. Eu tenho falado muito sobre isso, assim, tentando justamente colocar luz em algo que nem sempre é reconhecido, né? Em geral, quando você pensa no papel da polícia, o papel da prefeitura na segurança pública, logo você pensa na guarda municipal, alguns mais extremistas vão em armar a guarda municipal, coisa dessa ordem. No entanto, a gente está falando, no caso da milícia, de um fenômeno que diz respeito a todos os serviços que, de algum modo, interessam a população, seja das favelas, seja das áreas populares. Quem fiscaliza, regulamenta, né, esses serviços é a prefeitura. Falemos de transporte, principalmente do transporte auxiliar, falemos do comércio, né, falemos do uso do solo, né, da construção civil, né, tudo isso depende do poder de polícia da prefeitura, do poder fiscal da prefeitura, né? Então, fortalecer essas áreas, blindar essas áreas, sem dúvida nenhuma, articular o papel da prefeitura, do poder público municipal com segurança pública, né? Porque a milícia antes de mais nada, um fenômeno econômico, né? A milícia atua como agente econômico que, como uma espécie de pirata ou de garimpeiro, ele tenta extrair o máximo de lucro do território que ele controla, né? Então, é um poder policial que clandestinamente se transforma num poder territorial, um poder territorial que se transforma num poder econômico, né? Econômico-político. Então, você cria um domínio totalitário. Quer dizer, se a prefeitura consegue furar esse bloqueio, se a prefeitura consegue, digamos, preservar, por exemplo, o controle dela sobre a construção civil para evitar, né, episódios como o de Muzema, né? O Muzema caiu, chamou a atenção de todo mundo, mas se você anda pela zona oeste do Rio de Janeiro, você vai ver vários prédios iguais àquele. Você não faz aquele prédio sem, de alguma maneira, contar, no mínimo, com
uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa complacência do poder público, né? É impossível. Então, assim, fortalecer todas essas áreas vamos dizer assim, da prefeitura. E, é claro, para isso a gente precisa também, eu acho que não tem como certos enfrentamentos, não tem como ser feitos sem que Estado e União estejam juntos. Cabe ao prefeito, principalmente ao prefeito de uma grande cidade, como é o Rio de Janeiro, né, cabe a ele mobilizar essas forças, não para reiterar essas operações policiais que trazem tanto sofrimento e nenhum resultado, né, do ponto de vista da melhoria da segurança de quem mora nos locais que são ocupados por essas operações, né, mas no sentido de uma inteligência mesmo, de desarticulação, né? Então, juntar o poder municipal de regulação dos serviços públicos, né, de concessionárias, de vendas, de toda uma lógica que ocupa também um mercado ilegal, ilícito, né, que envolve desde farmácia, gás, gatunete e por aí vai, mas junto com uma política de segurança pública. Quer dizer, é como se o município passasse a ter um protagonismo no desenho de política de segurança pública. Ele não tem o braço armado do Estado, ele não tem a polícia militar, nem a polícia civil, nem a polícia federal, mas ele tem o compromisso de garantir o direito do cidadão que mora nos territórios. Então, a prefeitura pode ser e deve ser um ator politicamente relevante na definição das estratégias de segurança pública. O que existe hoje é uma completa, vamos dizer, uma separação, que chega ao ponto bizarro, né, do Estado autorizar operações policiais que conflitam de maneira aberta, por exemplo, com o direito à educação das crianças, né, e fazendo com que as escolas municipais sejam constrangidas por situações impensáveis, né, de operações policiais que não estão nem aí para a escola. Então, você não tem conversa, você não tem diálogo, é uma coisa assim, fechada, é como se a prefeitura fosse um subsistema inteiramente encerrado e o Estado um outro. Não, a prefeitura cuida dos direitos fundamentais do cidadão. A cidade depende do poder público municipal, né? E, portanto, ela tem um papel importante. Agora, temos que construir isso politicamente, né? É construir a partir do cidadão, é a partir dos direitos, né? Quer dizer, uma inversão dessa lógica. O que nós temos hoje, muitas vezes, é uma hegemonia da racionalidade, né? Vamos dizer, conduzida por atores da segurança pública, que, por exemplo, vão ao judiciário e conseguem uma autorização, um mandado de busca e apreensão, e pronto, resolve entrar com 50, com 100 homens numa determinada favela, às 2 horas da tarde, e seja o que Deus quiser, né? Quer dizer, isso é o que predomina hoje. Então, o município tem que recuperar esse protagonismo, né? A gente costuma dizer o seguinte: a cidadania depende da cidade, né? Os nossos direitos dependem da cidade, sabe? Então, é toda uma outra dinâmica que tem que entrar em cena, né? Por isso, eu acho que essa eleição municipal ganha uma importância tão grande, principalmente nas capitais, né? E construir essa compreensão, porque ela também não está dada, né? Sair desse senso comum de que a milícia é um tema da segurança pública e, portanto, é do Estado. Conversa. Nesse vácuo, nesse silêncio, eles foram se infiltrando, né? Eles foram se infiltrando, seja no legislativo, seja no executivo, em secretarias estratégicas. Excelente colocação. E, professor Ayala, qual a relação entre o tráfico de drogas e as milícias no norte do país? Foi pertinente essa pergunta, porque quando eu estive no Rio de Janeiro, quando eu comecei a fazer minha pesquisa aqui, em 2004, eu iniciei esse projeto, na época, muito timidamente, e depois eu potencializei em 2007, 2008, e continuei o projeto, né, que deu origem a um livro que foi lançado pela editora Morula, aí do Rio de Janeiro, e eu tive que ir para o Rio de Janeiro, fazer um estudo a partir do Rio de Janeiro, ver se tinha algum tipo de relação, né? E eu fiquei 21 dias no Rio, andando no Complexo do Alemão,
um pouco na Rocinha, porque foi mais difícil, no Cantagalo e no Pavãozinho, e pouco no Morro Santa Marta também. E conversei com muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E naquele momento o que eu identifiquei é o seguinte, uma diferença entre a milícia que surge no norte, nesse caso na região metropolitana de Belém, com a milícia do Rio de Janeiro. A milícia do Rio de Janeiro, a milícia carioca, era extremamente, naquele momento lá, rival do tráfico de drogas. Então eles não viam nenhum tipo de possibilidade de relação com o tráfico. Era a segurança privada, o gatonete, os serviços de gás, de água potável, enfim. Aquelas relações que nós conhecemos muito bem. Enquanto que em Belém não foi dessa forma. A milícia que surge no bairro do Guamá, que é o bairro mais populoso da nossa cidade, com 109 mil habitantes, né, que lembra muito a Rocinha, inclusive o Guamá, assim, pela estrutura, pela forma de ocupação, a diferença é que ela é plana, não tem um morro, ela não surge para expulsar o tráfico de drogas, ela mantém uma ideia de segurança privada com os comerciantes, foi financiada por comerciantes, mas ela se apropria do tráfico. Eles fazem um mapeamento das áreas de tráfico e passam a extorquir os traficantes. Todo traficante, por exemplo, que não aceitava seguir algum tipo de determinação da milícia, ele era executado e o corpo ele ficava exposto no meio da rua para servir de exemplo. Era uma ideia de fazer com que aquela ação miliciana ela servisse de um exemplo para que todos os outros traficantes que atuavam na periferia eles passassem a aceitar a intimidação dos grupos milicianos. Então, aqui, a milícia ela conseguiu ver um potencial econômico no tráfico de drogas. Destacando, por exemplo, que Belém, não sei se vocês estavam sabendo, mas cerca de 80% da cocaína que entra no Brasil, ela passa pela Amazônia. A maior parte da cocaína consumida, por exemplo, no Brasil, é de origem boliviana e peruana. A de origem colombiana tem destino que é o mercado europeu. Né? Então, passa pela Amazônia e passa pelo estado do Pará. E passando pelo estado do Pará, passa pela cidade de Belém e outros portos. Inclusive, na semana passada, 1,5 tonelada de cocaína foi apreendida no porto de Vila do Conde, aqui na região metropolitana de Belém, por exemplo, e para a Bélgica, a cocaína. Né? Então, essa dinâmica que foi compreendida pelos milicianos, ela foi incorporada a uma forma estratégica de organização política e econômica. Ou seja, ao invés de expulsar o traficante, é melhor se apropriar dos recursos financeiros do tráfico. E foi assim que eles se constituíram e ganharam forças, inclusive bancando, financiando candidatos a cargos públicos aqui no estado do Pará. Perfeito, professor Ayala. E, professor Burgos, você deseja fazer alguma complementação? Não, eu acho só o que eu poderia complementar aqui é saudar mais uma vez o Ayala e chamar a atenção para a importância dessa perspectiva comparada, né? Porque é muito frequente, Ayala, aqui no Rio, você sabe disso, a tendência a se pensar o fenômeno da milícia como um fenômeno carioca, fluminense. Na verdade, ele está instalado, eu até diria, ele está instalado na própria lógica que o capitalismo assume, né, e que, de certo modo, faz com que a vida popular passe a estar submersa em relações de mercado. Né, quer dizer, então, e é um mercado sem regulação, e isso abriu um flanco de oportunidades que está sendo ocupado, né, por grupos que, de certo modo, enxergaram ali um nicho poderoso. E como as autoridades policiais sempre lembram, né, não há nada mais lucrativo do que as drogas. Então, se de um lado a milícia aqui no Rio começa com essa identidade, né, de ser o antitráfico, né, evidentemente que o que está em jogo ali é farejar lucro, né, e não por acaso deslizam para o comércio de drogas e também o comércio de armas, superaquecido, né? Quer dizer, então, são fontes de lucro muito poderosas. Quer dizer, você está formando toda uma nova elite econômica nesse estado, nesse país, na verdade, né? E aí é muito importante essa conversa aqui entre um estado do norte do país e outro do sudeste, para a gente ver como esse fenômeno é um fenômeno nacional. Por isso ele tem que ter uma escala nacional, né? Ainda que os prefeitos, como eu tentei sustentar anteriormente, a vida local, a cidade, a cidadania organizada,
tem aqui, de alguma maneira, criar as condições para que as prefeituras possam também fazer esse movimento para cima, né, de articulação. Isso é muito importante. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante essa conversa trazer essa escala nacional. Parabenizo vocês da TV PUC por essa iniciativa, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente poderia ter aqui, né, Ayala, pesquisadores de Fortaleza, pesquisadores de Recife, né, e por aí vai. Né? Quer dizer, o fenômeno é nacional. Foi interessante esse cumprimento do Burgos aí, porque, assim, a gente vem assistindo outros fenômenos que vêm surgindo agora na região amazônica. Por exemplo, acho que vocês não estão acompanhando ainda, mas nós estamos fazendo um mapeamento aqui de um projeto que a gente está desenvolvendo, em parceria com, inclusive com o Bruno, né, o pessoal do Fórum de Segurança Pública, que é nosso parceiro também aqui, é sobre a questão da relação entre a garimpagem legal com o crime organizado. Né? E na semana passada, no município de Jacareacanga, aqui no Pará, mais de 40 trabalhadores foram libertados de uma condição subhumana de precarização, trabalho semi-escravo, né? E era uma conexão que ela envolvia o mercado europeu. Então, ficou muito forte essas atividades do crime organizado, que envolve também o contrabando de minério, e grupos paramilitares que faziam a vigilância e o controle desses trabalhadores aí. Então, de fato, concordo com o Burgos, é um fenômeno nacional, a gente não pode mais ter aquela visão de que é um fenômeno apenas carioca, porque durante muito tempo, até eu, achava que milícia era uma coisa do Rio de Janeiro, e depois que eu comecei a perceber o quanto era importante eu enxergar esse fenômeno em Belém, e ver que a gente tem uma expansão, e claro que nesse momento que nós estamos vivenciando, onde esses grupos eles ganharam voz e legitimidade, é muito mais interessante de se preocupar. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, é algo assustador, porque até um tempo atrás a gente não estava mais ouvindo falar disso, mas como as coisas vêm se colocando hoje, é algo para se pensar até que ponto determinadas falas ou frases que são apresentadas pelo nosso poder executivo, elas acabam legitimando isso. Né? E tanto Fortaleza quanto Recife, que eu conheço também, Belém, Rio de Janeiro e outras cidades, São Paulo, elas devem dar atenção, os nossos pesquisadores, para esse fenômeno, que é algo que a gente deve considerar em função de uma necessidade de garantir o Estado Democrático de Direito e imaginar o que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Considerando que daqui a 2 anos nós temos eleições aí para presidente, e como é que a gente vai se comportar, né? Enfim, são questões que a gente realmente tem que se preocupar. Perfeito as colocações. É muito importante discutirmos esse fenômeno, até pela abrangência nacional que envolve o fenômeno da milícia, né? E essa reflexão que envolve também bem-estar, né? Segurança pública e democracia, aonde esse fenômeno, enfim, dessas facções estão nos levando em relação a esses temas, né? Professor Ayala e professor Burgos, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer conversar sobre esse tema tão importante e vital para o nosso país.